Hoje eu vim chamar vocês para a gente ver um pouquinho do futurismo na prática. A gente vai fazer uma atividade prática, vocês vão me acompanhar e a gente vai falar um pouquinho sobre o futurismo, como que eram as obras, e a gente vai fazer uma atividade prática usando especialmente a parte geométrica, tá certo? Combinado? Então vamos lá. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho do futurismo e vamos focar um pouquinho nessa parte do orfismo, que é a parte que vai trabalhar as figuras geométricas, as cores. Então eu trouxe aqui um desenho que nós vamos fazer. A gente pode usar qualquer material, régua, material que vocês tiverem, círculos, tampinhas, olha só, material que eu posso usar aqui para fazer círculos, tampas variadas, quadrados, círculos, CD, o que for de círculo, de coisas que vocês acham convenientes, vocês podem utilizar. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, usando esse triângulo que tem aqui dentro, só que eu não vou ele até o fim. Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, usando ele como fosse mais ou menos uma pizza, sem ser uma pizza. Então, a gente vai começar a criar outras formas. Veja que ele vai construindo um desenho geométrico e ao mesmo tempo abstrato. Vamos agilizando um pouquinho aqui. Eu tô fazendo de forma bem aleatória, viu, gente? Bem aleatória mesmo. Não tem um desenho pré-concebido aqui. E aí eu vou fazer... Eu tô usando a parte do triângulo aqui, mas se você não tem um esquadro, você pode fazer com qualquer outro material. Então, eu tô fazendo somente essa brincadeira aqui. Posso usar, além dessas figuras que eu fiz, eu posso dividir os espaços, posso dividir ele central, posso partir esse círculo no meio ou deixar o círculo inteiro. Eu vou partir no meio, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou puxar a linha um pouco mais para o lado, para dar uma ideia de movimento aqui nesse espaço. Então, é uma brincadeira que a gente pode fazer da maneira que a gente quiser. Por isso, desenho futurista. Voltei já com algumas cores para vocês entenderem um pouquinho como é que está sendo o processo. E aí eu posso trazer para vocês uma possibilidade de vocês fazerem com tinta. A pintura em si, esse período do futurismo, eles usavam muita tinta, né? Especialmente tinta óleo, era muito comum. Eu estou fazendo com lápis de cor, que é a possibilidade mais fácil para a gente. Vocês têm mais facilidade de conseguir um lápis de cor e vocês vão perceber que dá para fazer o mesmo resultado com lápis de cor. O mesmo resultado que eu digo visual. Claro que a textura vai ser diferente se você usar outros temas, né? Se você usar outros materiais. Mas eu deixei já alguns encaminhados para vocês verem. Então, o que é que a gente vai fazer? Esse espaço todo vai ser preenchido como uma tela. Eu tô fazendo uma figura aqui não tão grande, mas é mais ou menos o papel ofício, só que feito um quadrado dele, né? Tirei a parte do excesso, deixei o quadrado. Eu vou aproveitar os espaços que eu quero compor. Eu posso complementar com as partes pequenas, mas eu posso também deixar as partes maiores para ser uma pintura mais suave, uma cor mais suave. Eu posso deixar o lápis assim, ó, super leve, para deixar a pintura já com uma textura diferente. E aí é bom lembrar que a gente precisa aproveitar a direção do lápis, usar sempre na mesma direção, para que o desenho não fique com marcas, porque no lápis de cor a gente acaba deixando muitas marcas se a gente inverte a posição. Por exemplo, se aqui eu tô nesse sentido e aqui eu venho no sentido oposto, como eu vou fazer agora, para vocês verem, tá vendo que ele muda? Então, às vezes a gente acha que o efeito do lápis de cor não é legal, mas é porque a gente pinta todo lado. Viu que ficou já uma textura diferente? Então, para não fazer esse entrelaçado, você pode pintar toda num sentido só, um sentido único. Eu não quero deixar essa parte aqui muito forte, então eu vou apenas deixar ela mais suave. E aí vocês podem usar como vocês quiserem, o lápis mais forte, mais fraco. Esse aqui não é um lápis que tem uma cor muito forte. Ele é um lápis bem mais suave, inclusive. Eu posso deixar aqui dentro, eu posso construir outras linhas dentro da própria linha que já existe.
construir um outro desenho, criando outras formas. Eu posso fazer aqui como se eu estivesse pintando, mas ao mesmo tempo eu estou traçando, criando uma outra textura diferente. Posso fazer uma espécie de rachuras, para deixar essa parte aqui totalmente rachurada. E aí fica a critério de vocês. Quer pintar, pinta. Não quer pintar, você deixa ele rachurado, que também faz um efeito legal. Pronto, esse aqui eu achei legal, vou deixar assim. Vou deixar isso com uma certa textura, que já é uma inovação. Já está trabalhando com algo futurista. Posso colocar outra parte aqui. Por que que eu estou intercalando e estou pintando em lugares diferentes? Porque é importante a gente manter o equilíbrio do desenho, que é o equilíbrio da pintura. Se ela pesa muito para um lado, visualmente ela fica um ar pesado para os nossos olhos. Então, o que é que eu faço? Eu intercalo as cores para que elas tenham uma harmonia entre si. Eu já tenho bastante roxo desse lado aqui, um roxo suave, quase um lilás, e desse lado eu não tenho nada. Poderia não colocar, poderia colocar uma cor para contrapor, mas eu vou colocar um pouquinho mais de roxo aqui, já que eu fiz bastante linha desse lado. Lembrando de usar sempre a mesma posição. E para não demorar muito, não ficar muito extenso para vocês, eu vou adiantar um pouquinho mais e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como é que tá ficando, tá certo? Vou fazer aqui juntamente com vocês. Daqui a pouquinho eu volto. Voltei agora com mais cores para vocês verem que já ganhou uma vida, já tem outras formas, outras cores. As cores, quanto mais vivas, melhor. Esses lápis aqui, eles não têm uma cor muito viva. Esses que eu peguei aqui, mas os lápis com a cor bem mais viva fica bem melhor, certo? Eu adiantei para o vídeo também não ficar longo demais para vocês. E aí eu trouxe mais um pouquinho para vocês verem um pouquinho mais de processo. Vou aproveitando os cantinhos da figura. O lápis um pouco mais de lado ajuda a não ficar com linha muito marcada também, já que a gente vai fazendo essas posições aqui, ó. Ele tem muitos cantos, então a gente pode usar a técnica de deixar ele um pouco mais de lado. Muitos de vocês desenham divinamente bem, que eu sei. Eu já vi desenhos maravilhosos de vocês. Então vocês já têm uma técnica muito boa. E aqui é uma proposta de algo mais figurativo, algo mais futurista, sem muita preocupação com a perfeição do real. Então, não está se buscando o real, certo? Volto já. Voltemos. Olha só, já tem bastante coisa pronta. Praticamente só falta agora esse círculo do meio, que existe a opção de deixar branco também. Mas eu gosto de cores e o futurismo ele é muito baseado em cores, inclusive em combinação de cores também. Aqui já tem um verde, mas eu tô pensando em colocar um verde aqui, só que usar de forma mais... pressionar mais o papel, de forma mais incisiva no papel. E eu quero ver como é que fica, eu quero ver junto com vocês aqui o resultado, se dá certo colocar o verde aqui ou não. Então, são experimentos. Vejam que eu estou experimentando as cores. E estou jogando aqui a composição de maneira que eu acho que aos meus olhos vai ficar harmônica. Então, a gente vai tentando fazer esse contraponto, tentando fazer a união de uma coisa com a outra, de maneira que não fique desagradável aos olhos. Se você pesar todas as cores para um único lado, o desenho vai ficar pesado, vai causar um efeito visual diferente. Então, é bom prestar atenção nesse contraponto de cores. Embora aqui eu já tenha um verde embaixo, né, nessa do centro, eu vou colocar um outro verde ao redor, na parte maior, mas aí eu já estou usando ele de forma mais forte. É um verde um pouco mais claro que o outro, embora ele tá ficando mais forte. O verde escuro não tá tão escuro, porque eu pintei de forma bem suave. Já o verde claro tá ficando mais forte, porque eu já estou usando ele com uma pressão maior na mão. Então, se a gente pressiona mais a mão, o que é que acontece? Vai ficar mais forte, vocês sabem bem disso. Então, seria pra gente fazer junto aqui. Avancei um pouco o vídeo à medida que eu fui pintando, fui passando. Fiz aqui com vocês, juntinho de vocês.
Avancei até porque não vai ficar muito chato, né? Vai ficar muito longo o vídeo, se ficar vendo detalhes por detalhes. Então, seria uma possibilidade para vocês fazerem, executarem, diante das possibilidades que vocês têm. O livro ele vai trazer muitas outras coisas, falando também sobre o futurismo. Ele vai falar dos artistas do futurismo, vai falar um pouquinho, inclusive do dadaísmo também. E aí vocês vão ver que o outro tipo, o outro movimento que tem, que ele já não vai estar tão baseado nessas formas mais futuristas, ele já vai buscar beber um pouquinho na fonte do cubismo, que já é um outro movimento. Então, por hoje, eu queria que vocês vissem, né, esse desenho sendo executado, para que vocês se inspirem e produzam a arte que vocês quiserem produzir, da maneira que vocês gostarem. Fica uma dica aí especial para vocês. E eu acho que dá para vocês se inspirarem e fazer alguma coisa. O que é que vocês acham? Lembrando que você pode ver nessa posição, nessa posição, nessa posição. A direção que você vai ver vai depender de como ficar melhor para os seus olhos. Então, por hoje, é o que nós temos. Uma exemplificação de um movimento futurista. Um grande abraço para vocês e nos veremos em breve.